Enquanto as pessoas estão falando sobre muitas coisas como ruins e fazendo sugestões para a melhoria de várias condições, elas não percebem que há um fator que provoca não apenas um prejuízo das condições econômicas para a maior parte da população, mas também destrói o cenário político ao criar continuamente novas causas de agitação. Esse fator é a inflação. Nos dias modernos, estamos cometendo um grande erro econômico que já trouxe a ruína para inúmeras sociedades do passado. Conforme o filósofo George Santayana bem colocou, aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Neste vídeo, usando o exemplo de Roma, exploraremos em detalhes as consequências desastrosas de uma política inflacionária. Não importa quão moderna ou benigna possa parecer a princípio, uma política inflacionária é sempre suicida a longo prazo. Já foi tentada muitas vezes e sempre fracassou. Ela não resolve os problemas da sociedade, ela os agrava e a leva inexoravelmente à autodestruição. A inflação é definida de várias maneiras. Alguns a usam para se referir ao aumento no nível geral de preços, ou seja, a inflação de preços, enquanto outros a usam para se referir ao aumento no fornecimento de dinheiro emitido pelo governo ou por um banco central, chamado de inflação monetária. Esses dois tipos de inflação estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Você pode ter inflação monetária sem inflação de preços, se, por exemplo, o aumento na oferta de dinheiro for acompanhado por um aumento equivalente na produção de bens e serviços. Da mesma forma, é possível experimentar inflação de preços sem inflação monetária, como em casos onde a oferta de bens e serviços diminui devido a fatores como desastres naturais, guerras ou instabilidade política. Para o propósito desse vídeo, vamos nos concentrar na inflação monetária, pois esse fenômeno tende a levar à inflação de preços, e, portanto, pode ser considerado o fenômeno primário. Como o economista do século XX Ludwig von Mises explicou, os preços estão subindo porque há uma quantidade adicional de dinheiro buscando uma quantidade não aumentada de mercadorias. E os jornais dos teóricos chamam os preços mais altos de inflação. Mas a inflação não são os preços mais altos. A inflação é o novo dinheiro injetado no mercado. É o novo dinheiro que inflaciona os preços. No início da República Romana, o Estado romano se envolveu em uma política agressiva de expansão territorial. A cada conquista de uma região vizinha, o Estado saqueava o tesouro do Império derrotado e, assim, aumentava seu próprio tesouro. Durante todo esse período, houve uma constante entrada de tesouro grátis. No entanto, após sofrer uma derrota contra os germânicos em 9 d.C., o imperador Augustus encerrou a política de expansão territorial. Como resultado, a entrada constante de riqueza a partir de terras estrangeiras chegou ao fim. Com a falta de entrada financeira, Augustus e os outros imperadores que o sucederam regularmente enfrentavam insuficiências fiscais. O orçamento imperial geralmente era suficiente para as necessidades normais do governo, mas picos de estresse exigiam medidas extraordinárias. A saída encontrada foi explicada pelo historiador Joseph Trainter no seu indispensável O Colapso de Sociedades Complexas. Imperadores, ao assumirem o poder, frequentemente se deparavam com um governo insolvente e raramente conseguiam acumular reservas para emergências. Quando despesas extraordinárias surgiam, o suprimento de moedas frequentemente era insuficiente. Para enfrentar esse problema, Nero iniciou em 64 d.C. uma política que os imperadores subsequentes acharam cada vez mais irresistível. Essa política envolvia a desvalorização do valor da moeda de prata padrão romana, o denário, misturando-o com metais baratos como o cobre e aparando moedas de ouro e prata, ou seja, reduzindo o tamanho delas. Dessa maneira, o Estado podia cunhar mais moedas com a mesma quantidade de prata, enquanto pagava suas contas com a mesma quantidade de moedas, independentemente da quantia de prata em cada uma delas. Além disso, o excesso de material precioso obtido com o corte e desvalorização das moedas era então usado para criar mais moedas, e dessa maneira o Estado romano cobria suas dívidas e despesas e enriquecia os bolsos de estadistas e associados políticos. Nos dias atuais,
A política de desvalorização da moeda é feita através da expansão da oferta monetária, seja através da impressão de cédulas ou pelo aumento digital de dinheiro nas contas bancárias. A quantidade de dinheiro é aumentada, enquanto a quantidade de produtos e serviços continua a mesma. E isso leva, consequentemente, à inflação de preços e ao aumento do custo de vida. Mas como isso beneficia o governo e aos seus apadrinhados? Bom, durante uma inflação monetária, o dinheiro recém-criado não entra na economia de maneira uniforme. Tende a entrar primeiro nas mãos do governo e seus aliados. À medida que essas pessoas e instituições conseguem gastar o dinheiro recém-criado antes que a inflação monetária eleve os preços, elas se beneficiam da inflação. Ou, como Jesus Huerta de Soto, renomado economista da escola austríaca, escreveu: o processo de inflação monetária dá origem a uma redistribuição de renda a favor daqueles que primeiro receberam as novas injeções ou doses de unidades monetárias em detrimento do restante da sociedade, que percebe que, com a mesma renda monetária, os preços de bens e serviços começam a subir. Ou seja, os primeiros a usarem o dinheiro recém-criado podem comprar muito mais por muito menos, pois quando esse dinheiro começa a se espalhar pela economia, os preços começam a subir. Na Roma Antiga, o Estado aproveitou o atraso entre a desvalorização do denário e a percepção do mercado de seu valor diminuído. Pagava suas dívidas e despesas com moedas recém-cunhadas a preços que não refletiam um aumento no fornecimento de dinheiro. Dessa forma, a elite política de Roma descobriu uma maneira de aumentar seus gastos sempre que quisessem, sem aumentar os impostos. E assim, seguindo o exemplo de Nero, sempre que um imperador enfrentava escassez de fundos, buscava expandir o exército, instituir um novo projeto ou programa, ou simplesmente aumentar o tesouro do Estado, ele desvalorizaria e cortaria moedas e aumentaria assim o fornecimento monetário. Se você quiser estudar inflação hoje, vá a um museu onde tenham moedas cunhadas no passado e veja o que aconteceu com as moedas de prata do antigo Império Romano. E lá você verá o que os governos fizeram para lucrar falsificando o sistema monetário, aumentando ilegalmente e contra a vontade do povo a quantidade de dinheiro. E as consequências da inflação monetária vão muito além de apenas o aumento dos preços. Por volta de 200 d.C., o denário havia sido desvalorizado para 50% de seu teor original de prata e, consequentemente, os preços em alta que se seguiram se tornaram impossíveis de ignorar. E apesar dos preços em alta, o Estado decidiu tentar manter a ilusão de prosperidade continuando com sua política de inflação. E, como resultado, na última parte do terceiro século, a moeda estava tão sem valor que o Estado recorreu ao trabalho forçado. O Estado estava tão incapaz de confiar no dinheiro para atender às necessidades que ele coletava seus impostos na forma de suprimentos diretamente utilizáveis pelo exército ou outros ramos do governo, ou em barras de ouro e prata, para evitar ter que aceitar suas próprias moedas sem valor. E referindo-se ao que acontece com uma sociedade quando seu sistema monetário é progressivamente destruído pela inflação, Mises explica: o que temos que perceber é o seguinte: todo tipo de arranjo humano está conectado de alguma forma ou de outra com pagamentos em dinheiro. E, portanto, se você destruir o sistema monetário de um país ou do mundo inteiro, você está destruindo muito mais do que simplesmente um aspecto. Quando você destrói o sistema monetário, você está destruindo a base de todas as relações interhumanas. Essa quebra na ordem social era facilmente perceptível na Roma Antiga. Durante o período entre 235 e 284 d.C., grupos de desertores militares que o Estado romano não conseguia pagar vagavam pelo campo saqueando pequenas cidades e fazendas. Bárbaros saqueavam e incendiavam cidades, destruíam colheitas, roubavam gado e levavam romanos como escravos. Guerras civis eram comuns. A população diminuiu. O caos foi instaurado e não havia como retomar a ordem. Da barbárie à civilização requer um século. Da civilização à barbárie precisa apenas de um dia. Bem explicou o historiador Will Durant. E na tentativa de lidar com os preços em rápida alta, em 301 d.C., o imperador Diocleciano cometeu um erro que muitos políticos cometem até os dias de hoje durante um período inflacionário. Recusando-se a reconhecer que os preços em alta eram impulsionados principalmente pela política de inflação monetária do Estado,
ele tentou resolver o problema implementando controles de preços para produtos essenciais, como o trigo, por exemplo. No entanto, esses controles de preços levaram à escassez, à ruína de comerciantes e à devastação do comércio entre as várias regiões de Roma. E diante de gastos maciços e uma dívida cada vez maior, Diocleciano e os imperadores que o seguiram sentiram-se de mãos atadas e continuaram, portanto, com a mesma política de inflação monetária. E esse é o principal problema de nossa sociedade moderna estar ignorando o processo inflacionário. Chega um ponto onde não há mais volta. Assim como quando você começa a usar certas drogas, não sabe quando parar nem como parar, é o mesmo com a inflação. Os governos não sabem quando e nem como parar. Devido à prolongada política de inflação do Estado romano, na primeira metade do século IV ocorreu uma hiperinflação. No segundo século, um módios de trigo, aproximadamente 9 litros, durante tempos normais, era vendido por meio denários. O mesmo módios de trigo foi vendido em 335 d.C. por mais de 6.000 denári, e em 338 por mais de 10.000 denári. Em 324, o sólido de ouro valia 4.250 denári, mas em 337 valia 250.000 denári, e em 363 o valor estava em 30 milhões denári para o sólido. Qualquer economia comum mantida em denári foi reduzida a um valor praticamente nulo. Aqueles que não podiam pagar seus impostos eram presos, e assim, algumas famílias abandonavam suas casas e posses ou vendiam seus filhos como escravos. Por mais que os governantes falem que a inflação monetária tem como objetivo final ajudar aos pobres, somente mais tarde eles descobrem que isso significa, ao mesmo tempo, a destruição das economias de todas aquelas pessoas que não são elas mesmas proprietárias de algum bem imóvel ou algum empreendimento. Os agricultores passaram a depender de sua próxima colheita. Qualquer safra que fosse colhida era imediatamente vendida para cobrir o custo dos impostos. Se bárbaros saqueassem ou se uma seca ou gafanhotos destruíssem suas colheitas, lhes restava apenas pedir emprestado aos vizinhos, passar fome ou a prisão. Sob condições de fome, foram surpreendentemente os agricultores os primeiros a sofrerem, muitas vezes se dirigindo a cidades que tinham algum estoque de grãos. E devido ao aumento da ilegalidade, agitação e revoltas, a elite política percebeu que seu poder estava escorrendo por dentre seus dedos. Por isso, apesar da pobreza generalizada e da fome, o Estado se tornou mais autoritário e continuou a aumentar os impostos e inflar a moeda. No entanto, no século V, a classe camponesa estava tão dizimada pela predatória prolongada do Estado que o inevitável aconteceu. A vantagem do Império declinou tão precipitadamente que muitos camponeses foram apáticos quanto à dissolução do domínio romano, enquanto alguns se juntaram ativamente aos invasores. O Império Romano perdeu tanto sua legitimidade quanto sua capacidade de sobrevivência. O Império não podia mais custear o problema de sua própria existência. A história de Roma contém lições frequentemente negligenciadas, mas importantes. Uma das lições é que quando um governo ou elite bancária reivindica o dinheiro de expandir o suprimento de dinheiro sem limites, ele brinca com um fogo que pode rapidamente sair de controle e resultar em ruína econômica, revolução ou até mesmo colapso social completo. A única maneira de se proteger contra os perigos de uma política de inflação monetária é retirar o controle do dinheiro das mãos dos governos e bancos centrais. As interações das pessoas voluntariamente trocando no mercado devem criar formas de dinheiro amplamente usadas e que não podem ser manipuladas por nenhum homem ou instituição. Como Mises escreveu, através de uma longa evolução, governos ou certos grupos de governos promoveram a ideia de que o dinheiro não é apenas um fenômeno de mercado, mas que é o que o governo chama de dinheiro. Mas o dinheiro não é o que o governo diz. O dinheiro é um meio de troca geralmente aceito e amplamente utilizado. Não é algo criado pelo governo, é algo criado pelas pessoas que compram e vendem no mercado. E se você quer entender mais profundamente como os governos usam a inflação como um imposto invisível para que as massas não se revoltem, eu criei um vídeo com toda a explicação que você precisa para não apenas entender os conceitos necessários, mas para se armar de argumentos para espalhar de modo categórico a ideia de que precisamos, mais do que nunca, repensar o modo como aceitamos cegamente a manipulação monetária governamental. Considere assistir esse próximo vídeo até o final, pois, reitero,
Você precisa entender esses conceitos para explicar para o máximo de pessoas possível. Estamos caminhando a passos largos para um total colapso social, e a única forma de nos salvarmos é a nossa união inteligente.